Após condenação, começa uma nova etapa, o cumprimento da pena. Você vai entender tudo e ainda hoje você vai ver. Homens são presos por homicídio e ocultação de cadáver. Peão de Lagoa Formosa é campeão do rodeio de Barretos. Cleitinho e Falcão lançam candidatura em Patos de Minas. Urnas eletrônicas das eleições deste ano chegam ao município. E corrida eleitoral em Minas Gerais. Sou o Matheus Borges e o News, segunda edição, está no ar. Muito boa noite para o senhor, para a senhora. Com sua licença que eu peço para a gente chegar com a segunda edição do NTV News. A gente abre esta edição te contando que um homem de 31 anos morreu após ser atropelado na BR-352 em Lagoa Formosa. Segundo o motorista envolvido, ele seguia no sentido Rio Paranaíba para Patos de Minas quando viu o que pensou ser um animal caído na pista. O condutor tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto. Depois, ele foi parar o carro e quando ele parou, ele foi informado por outro motorista que o objeto atingido se tratava, na verdade, de uma pessoa. A vítima foi identificada como Matheus Augusto Ribeiro. O motorista fez o teste do bafômetro que não apontou embriaguez. A Polícia Militar preservou o local para o trabalho da perícia. E olha só, agora a gente te mostra que dois homens, um de 31 e outro de 35 anos, eles foram presos pela Polícia Civil em João Pinheiro, no noroeste de Minas. Eles são investigados por homicídio e ocultação de cadáver. A ação faz parte da Operação Último Vestígio, que cumpriu 2 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão. A investigação apura a morte de um homem de 27 anos, ocorrida no último dia 9. Segundo a polícia, após ser morto em casa no bairro Mangabeiras, o corpo teria sido levado para uma área rural. As buscas pelo corpo continuam. E olha só, uma batida envolvendo 2 veículos deixou o trânsito parcialmente interditado no fim da tarde desta segunda-feira na Avenida JK. Débora Xavier com as informações. O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira na Avenida JK, em Patos de Minas. Os 2 veículos ficaram bastante danificados após uma colisão traseira, mas ninguém ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do carro que seguia atrás relatou que a motorista da frente teria freado bruscamente, já a condutora informou que o veículo atingiu a traseira do carro dela. No momento dessa ocorrência, uma chuva leve atingia essa região, condição que pode ter contribuído para a batida. Segundo os trabalhadores e pessoas que passam por aqui diariamente, acidentes são frequentes nesse local em períodos de chuva. Eles afirmaram que essa situação já foi comunicada à prefeitura e eles pedem que alguma medida seja avaliada para aumentar essa segurança na via. Os 2 motoristas estavam habilitados, os documentos dos veículos estavam regulares e os testes de etilômetro foram realizados com os resultados dentro da normalidade. Após o atendimento da Polícia Militar, os condutores foram liberados e os veículos encaminhados para as oficinas de reparo. Durante a ocorrência, parte da Avenida JK ficou interditada e houve uma formação longa de veículos. Depois dos procedimentos, o trânsito foi normalizado. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Débora, pelas informações. Agora eu faço um rápido intervalo e na volta você vai ver que Peão de Lagoa Formosa é campeão do rodeio de Barretos. Olá, eu sou Nayara Marra e quero compartilhar sobre uma das principais estratégias do Sebrae Minas para o fortalecimento da pecuária leiteira, que é o Educampo Leite. O Educampo Leite ele é um programa que leva uma assistência técnica e gerencial ao produtor rural, acompanhando de perto a propriedade, apoiando na tomada de decisão. Muito mais do que produzir leite, o objetivo é produzir com eficiência, qualidade e rentabilidade. Com o apoio dos técnicos, o produtor passa a enxergar sua propriedade como um negócio, melhorando seus resultados e garantindo mais sustentabilidade para a atividade.
O Educampo Leite é, acima de tudo, sobre evolução no campo, com conhecimento, gestão e resultado. Quer saber como participar? Acesse educampo.com.br. De volta com a segunda edição do News, e o rodeio de Barretos já tem campeão, e ele é de Lagoa Formosa. Gabriel Henrique da Silva, apenas 19 anos, conquistou o título neste domingo e levou o nome da região ao topo de uma das principais competições do rodeio do país. E a gente confere junto agora. Depois de 34 etapas em diferentes cidades brasileiras, a final da PBR Brasil foi na noite desse domingo em Barretos. E a estrela que brilhou mais forte na etapa foi a do Gabriel Henrique da Silva. A montaria final do jovem lagoense de 19 anos foi no touro Alucinante e deu show. Somou 89,25 pontos e conquistou o título de campeão. Uma história sendo escrita em linhas e em letras maiúsculas. Além do título, Gabriel levou para casa um prêmio de R$100 mil e a fivela de revelação da temporada, Rock of the Year. E agora a gente muda de assunto porque o distrito de Areado teve neste domingo uma celebração especial com a bênção de motociclistas, ou bênção a motociclistas. A programação também marcou o início das festividades em honra à padroeira da comunidade. A celebração de missas especiais com a presença de motociclistas já virou um costume no distrito de Areado. Nesse domingo teve a participação de motociclistas de várias cidades da região e também marcou o início dos preparativos da festa em louvor a Nossa Senhora das Dores. Aqui na comunidade do Areado nós temos essa bênção todos os domingos, né? Sempre muitos motociclistas vêm aqui no Areado, vários deles vêm participar da Santa Missa todos os domingos aqui às 10 horas da manhã, também aqui na padaria, comer aquele pãozinho de queijo com linguiça, com pelota, né? Uma bênção de Deus. E eles aí, é um momento assim também, igual eles vieram hoje, para louvar e agradecer a Deus pela Mãe de Jesus. Hoje rezamos a Santa Missa aqui, né, para louvar e bendizer Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira, a madrinha aqui de Major Porto, e nós tivemos a graça, né, convidamos os motociclistas, tivemos a graça da presença deles aqui, que enriqueceu bastante a nossa celebração, já em preparação para a festa no início de setembro. Os motociclistas contam animados da satisfação de participarem de momentos assim e o amor pelo esporte. Fico muito feliz e é o que a gente mais precisa, né? Deus sempre guiando nossos caminhos, Ele livrando de todos os maus. Foi algo muito importante, foi muito bom ver que o movimento dos motociclistas está crescendo, muita gente está dando apoio para a gente. Foi muito legal, a gente gostou muito, a gente ajudou na organização, a gente participou da coroação, a gente gostou bastante. É muito bom participar dessa vida de motociclista. Eu convido a todos que conheçam esse nosso hobby, essa nossa família, porque é uma família muito unida, onde todos se respeitam, onde a gente se encontra, um apoia o outro. Eu acho que o nosso grupo só tem a ganhar, vocês chegando para conhecer a gente também. Para mim foi uma satisfação muito grande, porque Areado é o ponte dos motociclistas na região, né? Todo final de semana tem bastante gente, motociclistas aqui em Presidente Olegário, e para nós foi uma grande honra participar desse primeiro evento. Se Deus quiser, o ano que vem estaremos abraçando ainda mais este evento e pode esperar, que vai crescer a cada ano. E para a festa, que começa no mês que vem, Padre Ivan convida a todos e garante que será um momento ainda mais especial. Nós estamos bastante animados aí, logo no início do mês de setembro, então, essa grandiosa festa aqui em louvor em honra a Nossa Senhora das Dores, e convidamos mais pessoas, né, vocês que estão nos assistindo nesse momento, para nos prestigiarem aí no início de setembro. Será no dia 4, 5 e 6 de setembro aí com as celebrações, vários eventos, procissões, homenagens, coroações de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora das Dores, e
contamos com a presença de todos vocês. E claro, mais uma vez agradecendo ao nosso colaborador, nosso parceiro aqui da NTV, Nascimento Shell, que nos enviou todo esse material. Muito obrigado, Shell. Rápido intervalo e na volta a gente fala da previsão do tempo, porque choveu no início da noite desta segunda-feira e a gente fica de olho na previsão do tempo para esta semana. Eu volto em 3 minutos. Nesta segunda-feira, o presidente do CISALP, senhor Rafael Ferreira Silva, foi ouvido na CPI da Saúde sobre possíveis irregularidades em contratos e pagamentos da Secretaria Municipal de Saúde. O principal depoimento foi prestado pelo atual presidente do CISALP, Rafael Ferreira Silva. Durante a reunião, os vereadores que integram a comissão apresentaram questionamentos sobre temas que já haviam sido abordados em outras oitivas e solicitaram esclarecimentos sobre a atuação do consórcio na prestação dos serviços de saúde aos municípios consorciados. Um dos pontos discutidos foi a responsabilidade do CISALP e das secretarias municipais de saúde na execução e fiscalização dos serviços. Ela deve partir primeiro pelo município, porque o CISALP apenas realizava o pagamento. O município de Patos de Minas manda a fatura e o CISALP faz a quitação. A efetividade da prestação do serviço e conferência de quem o executou é por parte da secretaria. Ela tem que ser feita interna aqui no município de Patos de Minas. Nós temos 61 municípios consorciados. E o CISALP detém, no máximo, 50 colaboradores. Então, cada município é que confere a execução do serviço. Tanto que nos credenciamentos existem os fiscais de contrato. Cada município indica o seu. Cada contrato tem o seu. Então, cabe às secretarias de saúde, do lado do meu município, de Pedrinópolis, por exemplo, fiscalizar quais os serviços foram feitos. E quem determina o pagamento, a quantidade a ser paga é o próprio município CISALP. O CISALP é um mero gestor desse pagamento, ele só faz repasse. E essas verbas sequer compõem o orçamento CISALP. O presidente do CISALP fez uma análise sobre a CPI em Patos de Minas e também comentou a suspensão de contratos com o município, medida que, segundo ele, pode contribuir para os esclarecimentos durante a investigação. É função do Legislativo fiscalizar. Eu torço para que tenha ocorrido tudo dentro da maior regularidade, respeito à legislação, a gente espera isso, mas eu acho que está tudo acontecendo como tem que acontecer e se provado que não houve irregularidade, é dar seguimento ao trabalho. Se houve alguma irregularidade, aqueles que a cometeram têm que responder pelos fatos. A gente entende o seguinte, os contratos estão suspensos, e eles podem prestar serviço para outros municípios. Se comprovado que essas empresas estão irregulares, há uma violação legal. E se confirmado que houve a prestação de serviço, não vai ter dano à população porque o serviço foi executado e foi pago. Um dos pontos discutidos foi a responsabilidade do CISALP e das secretarias municipais de saúde na execução e fiscalização dos serviços. Rafael Ferreira Silva afirmou que o funcionamento do consórcio é baseado na confiança do trabalho desenvolvido pelas secretarias municipais e nos profissionais responsáveis pelos procedimentos. A obrigação principal e direta pela prestação de serviço de saúde no município de Patos de Minas é da Secretaria de Patos de Minas. Então, o CISALP promove, e a gente sabe que o SUS, apesar de ser um grande sistema de saúde, tem muita coisa para melhorar, mas ele não é suficiente. Ele não consegue atender toda a demanda de Patos de Minas. Daí o CISALP vem prestar um suporte. O CISALP faz uma licitação, credencia pessoas aptas a prestar esse serviço. A secretaria, ela tem que fiscalizar. Ela que regula, ela que marca a consulta para o paciente, ela que acompanha para ver se esse serviço foi prestado ou não, e depois ela manda um relatório para o CISALP falando o que foi executado. A partir que ela manda esse relatório, o CISALP promove o pagamento. Você entendeu? Então, assim,
a maior parte da fiscalização, ela, aqui no município de Patos de Minas, ela fica em Patos de Minas. Assim como no meu município, que é Pedrinópolis, no município de Vazante, no município de Presidente Olegário, que está aqui do lado. Então, assim, as secretarias são responsáveis por certificar a execução do serviço, né? Não o CISALP, porque o CISALP seria impossível para o CISALP fiscalizar 62 municípios. As próximas reuniões ficaram definidas para o plenário da Câmara Municipal de Patos de Minas. Dia 31 de agosto, segunda-feira, às 9 horas, será ouvido Eduardo Alves de Magalhães, que é um médico, Silvio Arthur Gontijo de Araújo Nascentes, também médico, José Geraldo de Oliveira Neto, diretor financeiro do Hospital de Olhos do Alto Paranaíba. Já no dia 3 de setembro, Moisés Ávila, controlador-geral do município, Fernando Breno Valadares Vieira, ex-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, o CISALP. A CPI continua assim a reunir depoimentos e documentos para esclarecer a origem dos pagamentos questionados, os critérios adotados nas contratações e o funcionamento da relação entre a Secretaria Municipal de Saúde e o CISALP. A investigação ainda está em andamento e eventuais responsabilidades deverão ser definidas a partir da análise dos documentos e dos depoimentos colhidos pela comissão. A Prefeitura de Patos de Minas desmentiu a informação de que a vacina Pneumo 23 estaria liberada pelo SUS para pessoas com mais de 58 anos. O município informou que uma mensagem que circula nas redes sociais atribui que, de que forma indevida, o Ministério da Saúde liberou a vacina. A Prefeitura esclarece que o material não foi produzido pelo Ministério e não corresponde às orientações oficiais do Programa Nacional de Imunizações. Falando nisso, agora a gente fala para você que o CISREUNO está ampliando a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Isso na região noroeste de Minas Gerais, com a implantação de 12 novas bases descentralizadas de suporte básico em municípios como Lagoa Formosa, Presidente Olegário, Guimarães e Arapuá. Além da ampliação do suporte avançado em Buritis. As ambulâncias destinadas à expansão já foram recebidas pelo CISREUNO e, enquanto são concluídos os trâmites administrativos, permanece no 10º Batalhão da Polícia Militar em Patos de Minas. Também estão em andamento as adequações de infraestrutura e também a formação das equipes. A expectativa é de que com a expansão o CISREUNO alcance 100% da cobertura descentralizada nos municípios consorciados, ampliando e aproximando o atendimento de urgência e emergência da população. Apenas uma correção, na 10ª região da Polícia Militar. Em 2 dos 4 mutirões previstos para a vacina antirrábica, mais de 7,5 mil doses já foram aplicadas em Patos de Minas. O resultado demonstra a adesão dos tutores à campanha e a importância da prevenção, já que a raiva é uma doença grave que pode afetar animais e também ser transmitida a seres humanos. A vacinação é indicada para cães e gatos, deve ser garantida e mantida em dia para a proteção dos animais e contribuir, claro, para o controle da doença. Os tutores que ainda não levaram os pets para receber a dose terão novas oportunidades nos próximos mutirões que serão realizados no próximo sábado, dia 19. Seguindo agora com o NTV News, a gente fala sobre as eleições. A gente mostra agora que o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, uma pesquisa que a gente vai mostrar para você aqui na tela comigo, a gente vai mostrar para você que o senador Cleitinho, ele segue liderando a intenção de votos. Aqui a gente tem a fonte Datafolha que foi publicada. Cleitinho, do Republicanos, lidera com 32%. Patrus Ananias, do PT, ele tem 12% das intenções de votos. Enquanto Alexandre Calil, do PDT, acumula a mesma quantidade da porcentagem de votos. Também com a mesma quantidade de porcentagem, nós temos Matheus Simões e Flávio, atual governador de Minas Gerais, do PSD, e Flávio Rosa,
Os dois com 4% das intenções de votos. Já Gabriel Azevedo, do MDB, também acumula 4% dos votos. Brancos e nulos, nós temos 14% e indecisos, segundo a pesquisa, nós temos 13%, segundo a pesquisa Datafolha. O levantamento ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E neste domingo, o lançamento das candidaturas de Lúde Falcão à Assembleia Legislativa e de Coronel Azevedo à Câmara Federal foram confirmadas. O evento também reuniu os candidatos ao governo de Minas, Cleitinho e Falcão. Candidatos, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e apoiadores participaram do primeiro ato da campanha na região. Representantes de diferentes municípios do Alto Paranaíba estiveram no encontro. No centro das atenções, Cleitinho e Falcão. A dupla que encabeça a chapa majoritária veio a Patos de Minas para apresentar a campanha e reunir lideranças políticas da região. Realmente não foi o Partido Republicano que queria, no caso, tirar o Falcão, não. Foi outros partidos que vieram dizendo que para apoiar precisava da vice. Eu não falei que eu não abriria a mão do Falcão, que se foi acordado com o Falcão comigo, desde quando ele descompatibilizou aqui da Prefeitura e da MM. Então, se o Falcão será um governador junto comigo. Pela primeira vez na história em Minas Gerais vai ter 2 governadores, porque vai trabalhar do meu lado. Não dá para a região mais produtiva do estado e uma das mais produtivas do Brasil ter um trecho pequeno que não é pavimentado e fica simplesmente para a Prefeitura de Arapuá, que não vai ter, obviamente, condição de tomar conta de estrada estadual. Mas a gente tem até BR, você pega a BR 352, aqui a estrada da Rocinha, no Triângulo Mineiro, gente, no berço do agronegócio brasileiro, uma BR há décadas na terra. Isso é falta de diálogo do governo de Minas com o governo federal. É preciso mostrar para o governo federal a importância estratégica de uma rodovia dessa para o Brasil. Não é para Patos, não, para Patrocínio, é para o Brasil. Prefeitos de diferentes cidades da região participaram do encontro. Um movimento que reúne apoios, demandas locais e, principalmente, a tentativa de construir uma base política forte para a eleição. Além de ser um momento para a apresentação de propostas, também destacou o fortalecimento das lideranças regionais e para as campanhas deste ano. Nós temos hoje uma peculiaridade muito importante, prefeitos muito preparados na nossa região, prefeitos que demandam muitas coisas em conjunto junto ao Estado, junto à União, e isso é muito importante. E quando nós, hoje, participando desse lançamento de campanha aqui em Patos de Minas, nós entendemos que juntos, levando alternativas aos candidatos para que eles possam colocar o município no seu plano de governo, isso faz a diferença para nós e todos juntos, nós não pedimos para o nosso município, nós pedimos para todos os municípios. Então, as autoridades aqui, todos os prefeitos dando apoio ao Falcão, ao Cleitinho. Eu achei que o Cleitinho foi muito feliz no discurso dele, o Falcão nem se fala, a Lúde, então foi sucesso esse encontro aqui. A gente está vivendo um momento muito feliz por saber que temos 2 candidatos, tanto o governador quanto o vice, que é do interior. Não menosprezando quem é da capital, da região metropolitana, mas a gente sabe que são 2 pessoas sensíveis aos problemas que vivem os municípios mineiros e o estado de Minas Gerais de um modo geral. Acreditamos muito na dupla Cleitinho e Falcão. Na disputa pela reeleição à Assembleia Legislativa, Lúde Falcão coloca a experiência acumulada no mandato em jogo. Deputada estadual, ela busca agora renovar o mandato e ampliar a atuação política no estado. No debate, Cleitinho falou nas suas considerações finais, ele fica muito feliz de estar dividindo o palanque ali com um grande empresário, com um professor catedrático também do agro, com outro que já foi presidente do Atlético, e ele, que é o cara que está na frente das pesquisas, apenas um verdureiro, mas isso representa a força do nosso povo. Então, o que ele não teve de oportunidade na vida dele, ele quer entregar para os jovens, ele quer entregar para as pessoas, e é isso que eu acredito. As pessoas simples ocupando o lugar que devemos ocupar, porque o que vale
é o coração fazendo um bom trabalho. Na disputa por uma cadeira em Brasília, o nome apresentado foi o de Coronel Azevedo. Com trajetória ligada à segurança pública e experiência na vida política, ele agora parte para a disputa por uma vaga na Câmara Federal. É impressionante, né, a admiração das pessoas aí por esse trabalho sólido, né, consolidado que foi feito aqui na região. Eu tive a oportunidade de trabalhar direto com o Falcão aí no período de 7 anos, né? Coordenei as 2 campanhas dele, estive na prefeitura como secretário de governo, e a gente quer colocar aí essa experiência que a gente adquiriu, além dos 30 anos na Polícia Militar. Minha última função aqui em Patos foi o comando do 15º Batalhão, a favor da população de Minas Gerais. O encontro terminou com discursos, aplausos e fotos ao lado dos apoiadores. Mas, para os candidatos, o trabalho está apenas começando. Agora a campanha ganha as estradas. A agenda dos candidatos deve passar por outras cidades, em busca de apoios e de votos do eleitor. Daqui a pouco, a gente continua falando mais das eleições de 2026 aqui na NTV. Agora você já viu, né? A gente vai ficar de olho na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção Sua Idade, seu desconto das óticas New Color. A sua idade é o desconto na armação. Em Patos de Minas, mínima de 17, máxima de 31 graus. Em Lagamar, vai de 19 a 32. Em Matutina, de 16 a máxima de 30 graus. Em João Pinheiro, vai de 18 a 33. Coromandel, mínima de 18 e máxima de 32 graus. E em Varjão de Minas, a máxima prevista para amanhã é de 31 graus. Rápido intervalo e na volta você confere a chegada das urnas eletrônicas que farão parte das eleições de 2026 em Patos de Minas e também nas cidades da região. Eu volto já. Estamos de volta com a segunda edição do News e, como disse meu diretor agora há pouco aqui no ponto, seguirei à risca o teleprompter. Agora iremos falar um pouco mais sobre política. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro o recurso que questiona uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais sobre uma suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em Patos de Minas. O processo envolve a candidatura de Luciene Amaro de Oliveira, do Republicanos, que foi considerada irregular pela Justiça Eleitoral em primeira instância, mas posteriormente teve a candidatura validada pelo TRE de Minas. A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou favorável ao recurso apresentado pelo PDT, que contestava a decisão do Tribunal Mineiro. O julgamento será realizado de forma virtual quando os ministros registram os votos diretamente no sistema, sem necessidade de reunião presencial. A expectativa é que a análise ocorra nesse período, podendo o resultado ser divulgado antes do encerramento da sessão. Uma eventual decisão favorável ao recurso pode provocar mudanças na composição da Câmara Municipal de Patos de Minas. O caso também envolve o vereador Júlio César e outros candidatos eleitos que o reconhecimento de fraude à cota de gênero pode levar à anulação dos votos obtidos pelo partido, então a realização de uma nova contagem dos coeficientes eleitorais e partidário. A legislação estabelece que pelo menos 30% das candidaturas proporcionais de cada partido ou federação devem ser de mulheres.
Entre os elementos considerados para caracterizar uma eventual fraude estão votação inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e falta de ativos efetivos de campanha. Até o momento, porém, não há uma decisão definitiva do TSE sobre o caso e o julgamento previsto entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro é o que pode definir os próximos passos e você confere tudo aqui na NTV. E olha, as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2026 já estão em Patos de Minas. Os equipamentos agora estão sob responsabilidade da Justiça Eleitoral e passarão por preparações e procedimentos antes do primeiro turno. O caminhão que carregava ao todo 486 urnas foi descarregado na tarde desta segunda-feira. A 330ª Zona Eleitoral recebeu 266 equipamentos destinados a 256 sessões eleitorais. Ela abrange Patos de Minas e Lagoa Formosa. Já a 210ª Zona Eleitoral conta com 220 urnas para 210 sessões. Ela atende Patos de Minas, Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté. Os equipamentos agora estão sob responsabilidade da Justiça Eleitoral de Patos de Minas. As datas para os testes das urnas ainda serão definidas e divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. NTV nas eleições de 2026. O News segunda edição continua já. Estou de volta com o News e o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, cancelou a sua participação no programa Roda Viva de hoje. Segundo, o Roda Viva desta segunda-feira exibe a reapresentação da entrevista com o ator, diretor, dramaturgo Miguel Falabella. A gente lamenta o cancelamento da entrevista ao vivo com o Tarcísio, de que forma que vai abranger todo o cenário nacional. Ele está num segundo ou primeiro colégio eleitoral e a gente sabe da importância de sabermos como funcionará São Paulo, como funcionará todo o nosso Brasil. Afinal de contas, somos um só país. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mais informações você tem no portal patosja.com.br. Beijo na família, boa noite e com Deus.